Título da série: O Enterro dos Padres. Uma saga de terror e suspense na fronteira, onde a ganância enfrenta a maldição de um passado sangrento. Personagens principais: o grupo de buscadores. Rafael Rafa, 30 anos, brasileiro. Ex-arqueólogo, cético, mas com uma dívida colossal. É o estrategista, focado na ciência e lógica. Sua motivação é puramente o dinheiro. Marisa, 28 anos, paraguaia. Guia local e experta em folclore fronteiriço. Forte e espirituosa e com profundo respeito pelas lendas e o mundo espiritual. Foi criada por uma avó que lhe ensinou sobre a plata e vinho e o poder dos espíritos. Ela é a bússola moral e cultural do grupo. Coronel Máximo, 65 anos, brasileiro. Ex-militar da reserva, dono da fazenda Caraí, cenário mal assombrado. Cruel, pragmático e consumido pela ganância e pela maldição que a sua família e a terra há gerações. Ele é o antagonista inicial que contrata Rafa. Pedro Pereba, 25 anos, brasileiro. Capanga do Coronel Máximo. Medroso, supersticioso e violento. Sua lealdade oscila entre o medo do coronel e o medo dos fantasmas. Os espíritos guardiões. Padre Antônio, voz, gritos, sussurros, o líder jesuíta torturado. Seu lamento é o principal som de assombração da fazenda. OS Guardiões, manifestações sombrias. Os indígenas Guarani que ajudaram a esconder o tesouro e foram assassinados com os padres. Movem objetos, criam barreiras invisíveis e guardam o segredo na língua tupi-guarani. Você é melhor que não me informar. Eu quero desempenhar este papel. Cenário e atmosfera. Fazenda Caraí, localizada em uma área isolada, próxima à margem do Rio Paraná. A sede é um casarão colonial em ruínas. Rodeado por uma mata densa e a cerca de uma antiga redução jesuíta missão. O ar é pesado, com um calor úmido e constante. O cheiro de terra molhada e mofo é perene. À noite, o som do mato é interrompido por lamentos e o toque distante de um sino, antigo sino da redução. Cultura regional, referências ao mate tereré. A língua guarani, algumas palavras e frases usadas por Marisa e pelos fantasmas. A figura do caçador de plata e vinho aventureiro que busca tesouros enterrados. E a menção a elementos como o pai do mato ou o pombeiro para criar uma esfera de mistério folclórico. O Enterro dos Padres. Capítulo 1. O Preço da Ruína. Ato 1. O Contrato. A poeira da fronteira guarda segredos. Em qualquer bar imundo de Foz do Iguaçu, onde a cachaça barata e a cerveja gelada se encontram, o mesmo mito circula. O tesouro jesuíta. A plata e vigai, riquezas enterradas pelos padres da Companhia de Jesus no século XVIII para não serem saqueadas. Não era só ouro. Era a garantia de um novo mundo. Um refúgio para as almas e fortunas dos guaranis, mas, acima de tudo, era o cerne de uma antiga maldição. Nesta noite, o ex-arqueólogo Rafael, ou apenas Rafa, tentava afogar uma dívida colossal num copo de uísque aguado. Aos 30 anos, já não tinha fé na ciência, mas sua ganância permanecia intacta. Sua motivação era a mais palpável das assombrações. O aviso de despejo que havia chegado naquela manhã. Foi quando a sombra alta e pesada do Coronel Máximo se debruçou sobre sua mesa. O coronel era um fazendeiro antigo e autoritário. Sua voz rouca expressava a dor de quem não dormia há muito tempo. O coronel não hesitou. Perguntou se Rafa acreditava em fantasmas. Rafa, cínico e cansado, respondeu que acreditava em dívidas, pois elas o assombravam mais do que qualquer alma penada. O coronel ignorou o escárnio e revelou o serviço. A fazenda Acaraí. Uma propriedade em ruínas na divisa com o Paraguai, perto de uma antiga redução jesuíta. Uma terra que sua família possuía há gerações, mas que nunca lhes dera paz. O coronel Máximo estava desesperado. Seu filho, no ano anterior, havia tentado cavar no lugar errado
e desde então, só fazia gritar. A lenda, ele insistiu, dizia que a maldição só cessaria quando o tesouro fosse encontrado, pois os padres torturados estavam ali, presos àquela terra. Rafa, apesar do desespero do coronel, manteve-se pragmático. Recusou-se a fazer um exorcismo com Pá, afirmando ser arqueólogo, não padre. Mas o coronel argumentou que Rafa tinha o conhecimento para encontrar a riqueza, e propôs a divisão. Ele ficaria com a terra e Rafa com o ouro. Meio a meio. Observando a mão trêmula do coronel, o suor frio em sua testa, Rafa soube que aquele desespero era real. E seria o seu plano de aposentadoria. O contrato foi fechado. Rafa impôs uma condição. Levaria seu próprio equipamento e contrataria uma guia que conhecesse o folclore e a língua local, recusando-se a confiar apenas no capanga do coronel, um tal Pereba. O coronel anuiu, mas avisou, com uma nota de cautela, que os paraguaios respeitavam muito os mortos. Ato 2. A chegada ao Acaraí. A viagem até Acaraí foi extenuante. A fazenda ficava além da civilização, onde o asfalto cedia à lama e a internet se rendia ao silêncio. A paisagem era opressiva. De um lado, o verde denso do Brasil, do outro, o azul pesado do rio Paraná, com a sombra do Paraguai espreitando. Marisa, a guia contratada, acompanhava Rafa. Ela era forte, com o olhar sério de quem vivenciou demais, e possuía um profundo conhecimento das lendas da região. Em certo momento, ela saudou a terra, murmurando que a Acaraí, Rio de Garças, no idioma antigo, havia se tornado um rio de morte. Marisa havia sido criada por uma avó que lhe ensinara. O ouro dos padres não se destinava àqueles com sede de riqueza, mas aos que tinham alma. Rafa, impaciente com o calor e as lendas, tentou focar nos fatos, perguntando a Marisa o que ela sabia sobre os jesuítas. Marisa explicou a lenda. Os padres esconderam seus objetos sagrados e o ouro das missões quando souberam da aproximação dos caçadores. Tanto os jesuítas quanto os índios que os ajudaram foram torturados até a morte no antigo pátio. Eles eram os espíritos presos. A maldição era seu lamento eterno. O veículo parou. O silêncio era esmagador, quebrado apenas pelos grilos e o calor sufocante. A sede da fazenda era um casarão colonial fantasma. As janelas estavam quebradas, as telhas faltavam, e a pintura descascada revelava a cor do osso. O ar era pesado, carregado de mofo e terra molhada. O capanga, Pereba, surgiu das sombras. Forte, mas com os olhos de quem não dormia há dias, ele tremia ao segurar a espingarda. Rafa ordenou que os guiasse até a antiga redução, mas Pereba implorou, recusando-se a ir. Ele estava aterrorizado pelo padre Antônio, o espírito de batina preta que, segundo ele, olhava torto para os invasores. Marisa, em um sussurro, explicou a Rafa que Pereba temia o espírito mais forte. Rafa, com a mente focada no trabalho, rebateu que, se havia um olhar torto, era porque Pereba era capanga do coronel. Afirmou estar ali para libertar as almas aprisionadas e ordenou que seguissem. Ato 3. O primeiro lamento. A noite chegou rapidamente, devorando a fazenda. Rafa montou seu equipamento no que fora a sala de estar. Ignorando as manchas escuras nas paredes, ele e Marisa se debruçaram sobre o diário jesuíta, escrito em latim e cheio de anotações em guarani. O padre Antônio, líder da redução, havia escrito: sob a árvore do primeiro batismo, o fogo me fará falar. Marisa identificou a árvore, a Iva Rai, o pé de grápia, que ficava no pátio da redução. O fogo, ela supôs, era uma charada. O som de um objeto se quebrando no quarto vizinho fez Pereba gritar. Ele estava convicto de que era o padre, um aviso para não cavar. Mas Rafa atribuiu a queda ao vento. Marisa, contudo, estava certa de que era um aviso do além. Ainda assim, Rafa, impulsionado pela urgência e pelo ceticismo, obrigou o grupo a ir até a árvore. O pátio da antiga redução era apenas mato e pedra. Rafa testou o detector de metais perto do tronco da Iva Rai, uma grápia secular, e não encontrou nada. De repente, um som forte, um lamento agudo, pareceu emergir da terra. Pereba gritou que o espírito estava chamando, mas Rafa, ofegante,
tentou manter a calma e recuou. Seus olhos se voltaram para o poço seco e abandonado a poucos metros. Rafa teve um insight. O fogo me fará falar. A água da sede foi envenenada pelos torturadores. E os guaranis tiveram que cavar um novo poço aqui. O poço de água salobra. A água é o nosso fogo. Marisa concordou. A água salobra poderia ter preservado algo que deveria ter apodrecido. O lamento do padre Antônio estava tão perto que se tornou um sussurro sibilante. A voz espectral parecia avisá-lo em latim que não haveria paz. Rafa, com urgência, pegou seus cabos e a lanterna subaquática, deixando Pereba para trás, com a ordem de se calar. Marisa, antes de seguir Rafa, repreendeu o capanga, dizendo que seria perdoado por ser um capanga, mas não por ser um covarde. Rafa e Marisa seguiram para a escuridão do poço. A primeira noite havia chegado, e o primeiro passo na jornada para encontrar a paz dos mortos, ou a ruína dos vivos, tinha sido dado. O destino e a verdade estavam no fundo daquela água salobra.